Boa noite nosso público. Vão nos informando aí como está o nosso sinal, como está a transmissão. Muito boa noite, Fábio. Boa noite. Fábio Roberto Azevedo, nosso convidado para a live de hoje. Quem está aqui pela primeira vez, assistindo aqui no Espaço Devi pela primeira vez, muito bem-vindo. Quem já acompanha outras vezes as nossas atividades, também bem-vindo e muito obrigada. Eu, Fátima Siqueira, estou muito grata em poder estar desenvolvendo hoje este tema que nós anunciamos durante toda a semana, que é uma homenagem ao Dia dos Pais, que nós comemoramos aqui no próximo domingo. E fazendo parte dos propósitos, dos valores do Espaço Devi, que é a união, que é a visão holística, que é a integração, relacionamento, né? Então, por isso, nós trazemos para o Espaço Devi, que é saúde e bem-estar, este assunto da importância do pai, assim como na família, e a família que forma a comunidade, a sociedade, e que forma as corporações, e que forma várias outras entidades, né? É a família como essa célula tão importante para a construção do nosso mundo, construção do ser humano. E a família é composta, então, de pai e mãe. É composta de pai e mãe. E a importância neste seio familiar é tão importante o pai quanto a mãe. Ou a mãe é tão importante quanto o pai. E conhecendo já um pouquinho só o Fábio, eu também vejo a participação dele, conheci na escola de filosofia lá na Nova Acrópole, com nossa mestre Rafael, quando entramos para o segundo nível. Isso, a gente começou, eu te conheci lá, foi através de um curso de filosofia, né, na Nova Acrópole, e acho que foi no segundo nível, exatamente. No segundo nível. E aí depois também sabendo que outras atividades que o Fábio tem, sempre levando junto os seus filhos. Então isso deve-se ao motivo de a gente ter então convidado o Fábio, que prontamente aceitou. E o Fábio, para quem não conhece, também para quem não me conhece, né, já me apresentei aqui do Espaço Devi, o Fábio Roberto Azevedo, ele é graduado em Engenharia Elétrica, é atualmente presidente dos escoteiros, do Grupo de Escoteiros Santa Cruz, é também presidente do Conselho do Meio Ambiente e já foi presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos também. E é pai do Bernardo e da Verônica e é esposo da Carla, que é proprietária de uma escolinha, trabalha com crianças também, com certeza também atuas paralelamente, né? Sempre estou ajudando. Então, Fábio, Sempre que legal. Eu estou muito feliz que tu tenha aceitado, né, o nosso convite. Muito feliz da pessoal aqui participando, o William Costa, a Jandara, a Ederson. Então, ficam aí com a gente, passam esse convite adiante e eu vou deixar agora o Fábio estar com a palavra, porque nós estamos fazendo aqui no Facebook, na página do Espaço Devi e também na página aqui no Instagram. Então, por isso vai ficar gravada também essa reflexão, que eu digo que é mais uma reflexão, né? Juntamente com uma homenagem. E aí eu vou deixar o Fábio aparecendo aqui agora, tá bom? Fábio, então, paternidade. Como encarastes a paternidade? Qual o papel? E aí a gente vai discorrendo esse assunto aí bem tranquilamente, bem à vontade.
Beleza. O que eu vou dizer da paternidade, né? Eu acho que a primeira experiência, né? Quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, foi um momento de grande felicidade, né? E a gente tem encarado isso de uma maneira natural, sempre foi natural, né? E sempre procurando fazer o melhor possível para os filhos, para a família, né? Mas eu sempre contei com bastante auxílio da minha esposa, né? Então, eu acho que o trabalho é feito em conjunto, né? Pai e a mãe, né? E para mim ser pai é especial. Antes tu comentou comigo sobre como tinha sido a minha criação, né? E hoje é o aniversário do meu pai. Então, até almocei com ele hoje meio-dia, e daí eu estava lembrando de momentos que eu passei com ele, que a gente passou junto, né? E de tudo que a gente viveu, né? Então eu lembro que algumas coisas, às vezes, eu me pego copiando meu pai, né? Eu lembro certas situações e eu lembro assim, isso eu já vivi com meu pai. E são coisas boas que ficaram marcadas, e daí a gente tenta passar também essas experiências para os filhos, né? Então, muitas experiências como andar de bicicleta, né? Fazer brincadeiras, né? Então, tudo isso eu vivo hoje com os meus filhos, essas experiências, tento passar para eles o que eu aprendi com meu pai, né? E, claro, acrescentar coisas mais, né? Dar mais possibilidades para eles, né? Então, o objetivo é criar filhos saudáveis, bons cidadãos para o mundo, né? E a gente fica engajado nisso, né? O foco é esse, né? E que interessante que tu também tem essa relação boa com o teu pai, e nós temos um grande estudioso aí de família, de constelações familiares, bem recente, que é Bert Hellinger, né, que é o que eu conheço mais, e ele diz: os pais dão aos seus filhos o que antes tomaram de seus próprios pais. Então, essa relação sistêmica, né? Ela é de pai para filho mesmo. Então, normalmente, e ele diz mais ainda, Bert Hellinger, né? Que a mãe dá a vida e o pai é a continuidade. Então, a relação boa com seu pai é o que vai fazer enfrentar e avante o homem, pai, e avante na vida. Vai levar para a vida e vai ter sucesso na vida como pai e como profissional. Olha que interessante. Eu concordo, eu vejo assim que a criação, a base, a família é o que dá, é o motivo de reação do filho, né? Como é que eu vou explicar isso? Que nem eu te falei, eu me vejo às vezes fazendo coisas que meu pai fazia, são coisas boas, né? E que eu procuro então repetir. Isso é quase que inconsciente, né? Pode também acontecer o contrário, né? Por isso que é interessante que a gente crie bem os nossos filhos, para que eles se espelhem na gente e façam as coisas boas que a gente faz, né? Então, voltando lá para onde hoje eu trabalho, hoje eu sou presidente do grupo escoteiro, né? Sim, inclusive essa experiência aí com levar os filhos para o grupo escoteiro, fala um pouquinho dessa intenção, o que tu vivencia lá qual foi a ideia de botar eles no grupo escoteiro? Eu, quando coloquei eles, não tinha muita ideia do que era o grupo escoteiro, né? E depois que eu coloquei os filhos lá, eles começaram a participar, a gente percebe como é importante, e como foi importante para eles, como eles evoluíram, e como isso também veio ao encontro do meu desejo de deixar eles mais independentes e criar um cidadão correto e especial, que possa ajudar a comunidade, participar, que seja independente, né? Que seja responsável. Que seja responsável, e a gente diz lá no movimento escoteiro que tem autonomia, e que o adulto é o espelho pro jovem. Então o adulto se comporta direito, faz as coisas corretas, age adequadamente, e o jovem, ele vê isso e tenta se espelhar no adulto, né? E tenta repetir as coisas, né? Então a gente deve servir de exemplo para os filhos e servir de exemplo para os jovens com os quais a gente está trabalhando, né? E isso não apenas no escoteiro, certamente, mas em cada detalhe da vivência diária. Claro, sim.
E teu relacionamento assim é de mais amigo ou de com os limites? Trabalha mais os limites no sentido Não, de... a gente tem que ter os limites, Tem né? que ter... Isso aí, discorre um pouquinho sobre essa relação de separar a amizade da autoridade de pai também, porque o pai é o centro de autoridade, né? Ele que dá a ordem, o ensinamento e se impõe na vida, né? A imposição para a vida é o pai que traz. É que, né, como eu te falei, a gente tenta servir de exemplo para o filho, tá? Algumas pessoas dizem que deve ser o melhor amigo do filho. Eu acho que não, eu acho que deve ser pai. É uma palavra diferente, amigo é uma coisa e pai é outra, né? Claro que a gente deve ser... Muito importante essa colocação. Inclusive, quando a gente está no grupo escoteiro também, quando a gente serve de liderança, a gente é um líder ali, né? Então, o jovem tem que ver assim, essa é uma pessoa adequada, eu vou fazer as coisas que ele faz corretamente, né? Vou repetir as coisas boas que ele faz. Assim tem que ser o pai, assim que eu vejo que o pai também tem que ser. Ele tem que ser um líder e tem que conduzir o filho pelo melhor caminho, né? Fazer a coisa certa, né? E o pai tem que servir de exemplo, tem que ser alguém trabalhador, tem que ser alguém que faça as coisas direito. E, claro, participar das aventuras com o filho, incentivar que ele procure coisas novas, busque coisas diferentes, né? Mas agora eu vejo assim, meu filho, ele tem os seus amigos, ele busca a turma dele e ele é independente, ele não precisa de mim estar junto ali, eu vou ser o melhor amigo dele. Não, eu vou ser o pai e vou guiar ele da maneira correta, né? Vai ficar observando um pouco, dando a ordem e observando mais a distância. Isso, sempre procurando, dando limite, né? Os filhos lá em casa sempre tiveram os limites, né? Tanto do pai quanto da mãe. Então, eu acho que o limite é importante, o limite é fundamental na educação das crianças e inconscientemente elas pedem esses limites, né? Se tu não dá os limites, o jovem ele pode fazer qualquer coisa e pode ir para o lado errado, né? Então a gente se preocupa muito com isso. E a gente não tem medo de dar limites, né? E muitas coisas a gente também pode negociar. E eu vejo hoje o meu filho com 16 anos, quando ele quer sair, ele chega, conversa com a mãe, conversa com o pai, ele pega a ideia de todo mundo, né? Então tem essa negociação e ele sabe ali que a gente não vai... a gente vai sempre dar a resposta, sempre pensando no melhor, no bem-estar dele. Tá? Com o teu ponto de vista de já ter passado por aquilo, pelas experiências, e como tu falaste a palavra negociação, fazendo uma negociação para chegar a um denominador comum, e muitas vezes tem que usar aí dessa autoridade também, né? Sim, quando não dá a gente diz, não pode ir, não pode sair hoje. Ou porque... Por isso e por isso. É perigoso, porque é muito tarde, ou porque a gente não conhece direito o amigo. A gente dá as razões, né? Simplesmente dizer que não dá para sair, não. Mas a gente justifica por que não. Né? Mas, se não pode sair, não sai. Né? Isso vale para outras coisas. Vale para a área, vamos dizer assim, quando quer comprar alguma coisa, né? Quando quer viajar, quando quer passear. Né? Então, são várias... Vale para tudo, mas isso aí também exige bastante presença, né? Sim. Tu é daquela filosofia que diz que é bom qualidade e não quantidade, ou também o mais próximo possível na convivência? De acordo com o mundo que a gente leva hoje, com tanto cobrança de trabalho, com tanta pressão, com muitas cargas horárias de trabalho, como é que tu administra assim na tua família? Porque quem está nos ouvindo e os pais que possam estar também estão se sentindo no teu lugar, né? Eu vejo assim que a minha situação é um pouco diferente de outros pais, tá? Porque como eu sou engenheiro e eu tenho a minha empresa e eu trabalho em casa, então eu vejo meus filhos com muita frequência. Apesar de às vezes eu estar focado no trabalho, a gente está vendo o que está acontecendo em casa, né? Interessante. Então eu estou sempre, de certa forma, em contato com eles, sabendo o que está acontecendo, né? E a minha esposa também trabalha muito perto de casa, então a gente está sempre em contato com eles, né? Que rica família você foi formando assim, uma rica família, porque
eu observo um pouquinho que eu conheço e vejo sempre vocês passando aqui na frente mesmo, no Espaço Devi, caminhando os 4 e também de bicicleta eu já vi. Então é uma família muito exemplar, assim, tradicional, claro, mas ainda isso é algo que vai dar norte lá na frente, a importância para a relação de formar uma comunidade. A gente sabe que hoje temos diversos tipos de família e os formatos como se formam e como se adequam da realidade. Tá tudo certo também, a maneira como se consegue fazer o arranjo familiar, não é? Como tu falou, o que é o melhor, qualidade, a quantidade, eu acho que é um meio termo. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Isso, que eu já puxei esse assunto. Eu posso estar bastante presente, mas depende da... Eu posso estar presente e não estar presente, eu posso estar fisicamente ali e não estar prestando atenção no meu filho, né? Então a ideia é que eu tenho essa chance de estar presente e conseguir prestar atenção neles e conversar com eles, né? Saber o que aconteceu no colégio, o que eles fizeram durante o dia. Então isso é bom. Isso para mim, eu me sinto bem com isso, né? Por essa opção que a gente teve. É que também cada família vai fazendo a sua escolha, né? Sim. Vai vendo o que é importante, que forma que tu vai querer conduzir. Com certeza tu te abdicou também de outras propostas, de outras coisas no trabalho, já foi fazendo naquilo que, focando na forma como tu acredita, como tu viabiliza essa convivência, né? Exatamente. Eu já trabalhei em multinacional em que eu ficava muito tempo fora de casa, né? E eu me lembro dessas situações em que não... Era desgastante, era pouco tempo para a família, né? E isso eu optei por seguir um outro caminho, né? Por fazer alguma coisa que eu gostasse, que eu gosto, né? E que conciliasse. E que conseguisse conciliar essa vida com a família, com os filhos, né? E fora os outros trabalhos que eu tenho, no grupo escoteiro, no Conselho do Meio Ambiente, na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos, do Conselho de Engenharia, sabe? São coisas que eu gosto de fazer, de estar envolvido com pessoas, né? Eu sempre me achei muito tímido e com o passar do tempo eu acabei, vamos dizer assim, me integrando mais na sociedade civil e me tornei participativo. E vencendo essa timidez também, porque na prática, né? E uma coisa que eu vejo assim, eu acho que o cidadão ele tem que contribuir de alguma forma. Eu não sou um religioso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um objetivo na vida. Então, eu acho que tu tem que deixar tu passou por esse plano, tu tem que fazer alguma coisa. Eu sempre acho também, deixar um pouco melhor do que aquilo que a gente encontrou, né? Esse é um deixar lema melhor do que nós encontramos aqui. Esse é um lema até do movimento escoteiro, né? Se tu vai acampar num lugar, tu sai de lá... Foi lá que eu ouvi, então, com os meus filhos pequenos, eu sei que eu acho... Tu tem que deixar um lugar melhor do que tu encontrou. Isso, mas é uma coisa vale pra tudo. Que parece muito natural, assim, né? Parece... Isso a gente incorpora na maneira da gente trabalhar, na maneira da gente ser. Então, são frases que parecem feitas, assim, negócio. Mas a gente tem um sentido, né? Tem um valor, porque eu sei que é Baden Powell, né? É um americano. Em inglês. Um inglês. Que foi fundador do movimento. E tem frases lindíssimas dele, e o próprio movimento do escotismo, ele é muito completo, né? Trabalhando brincadeiras, disciplina, ordem. E ele foi paralelo a quem, assim, em que época foi? Tá lembrado? Isso foi na virada do século, em 1910. E como a gente tem legados, né? Falando um pouquinho agora, assim, desses grandes... não, lá pela fase, assim, da virada do século, né? De 1900, por aí. Quanto a gente tem na área da física quântica, na área Einstein, inclusive, né? Quantos nomes fortes e nomes que marcaram uma época e que deixaram para nós hoje muito legado. Eu sei que tem Baden Powell, esse que a gente citou, acho que é Melvin Jones também, né? Também, então é tudo dessa época aí. Que interessante. E tu falaste sobre o meio ambiente, o Conselho do Meio Ambiente. Também essas atividades tu traz muito para tua família, porque hoje eu acho que
cuidar e ter um olhar diferenciado para as questões ambientais é um grande legado que pode deixar para as crianças, para os filhos, né? A gente, hoje de manhã eu até estava em reunião eu faço parte também da agência reguladora de Santa Cruz do Sul, onde se estava estudando, tinha uma reunião sobre saneamento, né? Saneamento básico. E à tarde sobre resíduos sólidos, né? Que daí foi com o Ministério Público. Na verdade é um trabalho, como eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente, o Conselho é formado por entidades da sociedade civil e algumas das entidades, secretarias do poder públicas, público, né? Uhum. Para ter esse equilíbrio, né? E para ter ideias de todos os lados, e né? o foco o conselho ele não é remunerado, é um trabalho voluntário onde a sociedade tenta colaborar com o poder público, com o executivo, levando ideias e cobrando também, né? Então, hoje foi um momento desses, a gente se reunir e conversar sobre o futuro do tratamento de resíduos sólidos aqui em Santa Cruz do Sul. Olha só, dá tema de uma live. Outro dia a gente falar mais sobre... Tem bastante coisa para falar. Outro dia nós fizemos uma no Dia do Meio Ambiente com a Ana. Uhum. A Ana que desenvolveu um doutorado pela Unisc, né? Uhum. E não sei se tu conhece, Ana Zata. Eu acho que eu conheço. Uhum. Foi muito interessante. Nós falamos de espiritualidade, de meio ambiente. Ela trouxe uma contribuição excelente. E, então era outro tema. A ideia é que participando desse, eu vejo assim, como cidadão, eu vejo que o cidadão tem que participar, ele, que nem a gente falou, tem que passar por aqui e deixar melhor do que encontrou, né? Então, eu entrei no Conselho do Meio Ambiente pela Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos. Eu era presidente na época e daí tinha que alguém representar a Sociedade dos Engenheiros dentro do Conselho. Uhum. Daí eu coloquei à disposição, a gente começou a trabalhar lá. E a gente viu que precisava impulsionar e melhorar, então vamos deixar melhor do que a gente encontrou. Então agora eu estou presidente, a ideia é passar para o próximo uma situação melhor do que a gente encontrou. E assim por diante, e assim consecutivamente. Isso foi na Sociedade dos Engenheiros, isso foi agora, vamos trabalhar com os escoteiros e sempre procurando melhorar, deixar algum legado, né? Para o próximo que assumir consiga dar continuidade. E tu viste como esse princípio que tu trouxe da família, de passar do teu pai para o filho, também tu está fazendo isso dentro desses grupos e como tudo se interliga e tudo é a base e a raiz, como né? É no seio familiar, né? A ideia parece que é algo pensado, mas é muito natural isso, e eu vejo assim que agindo dessa maneira, agindo corretamente e procurando melhorar as coisas, eu estou dando um bom exemplo para meus filhos. Então eu vejo que de repente eles possam se espelhar nessas ações. Né? Então, como dizia minha mãe sempre, que o vô dizia, exemplos comovem, não, palavras comovem e os exemplos arrastam. Palavras comovem e os exemplos é que arrastam. Meu avô dizia, né? E seguidamente eu me lembro disso, porque às vezes também tu não tem muito tempo de dialogar, de ficar muito. Eu tive uma vida sempre bem ativa com os meus filhos, mas eu penso que muitas vezes as ações, aquilo que tu tá fazendo é o que mais concretamente se capta, né? Isso eu vejo que é um problema hoje, porque muita gente entra na rede social, fala, critica, dá muitas ideias, mas falta ação, né? Falta participação dentro de uma sociedade civil, falta participação dentro de uma entidade profissional, né? Então tem tudo isso. Eu acho que o importante é a participação e a ação, né? Não ficar só falando. Ação. Nada acontece até que algo se mova, né? Diz um escritor que eu gosto muito. Então, eu estou deixando o Fábio aqui, tá falando, já que tu estás falando em ação, Fábio. Eu sei que nós temos um tempinho mais corrido aqui, tá, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma participação? Querendo aí a Simone e Luciana, muito obrigada. A Ana Maria ali, eu não sei nunca dizer o sobrenome da Ana. Satragno, Ana Maria, conheço bem. A Elenir, Adriano, a Nilva, a psicóloga, a Elaine
Ferreira, a Patrícia da Rosa, psicóloga que atua aqui no espaço também, Galdino, Sueli, Pida Carvalho, Janise, o Ana Clara, a Isabel, ó, ganhamos coraçõezinhos aí, ó, Fábio. E também vi aqui o William, muito obrigada, estamos muito contentes aí dessa participação. E o Fábio falou em ação, pessoal, e ele tem, loguinho mais, já tem um grupo de escoteiros lá, no grupo escoteiro, e ele tem reunião. Então, ele saiu de 2 reuniões hoje e já está indo agora para essa... Logo mais a gente tem reunião que a gente chama de chefia, né, que é o grupo de adultos voluntários que coordenam, né, o movimento ó, de Santa Cruz do Sul. E daí a ideia, às 8h30, nós temos reunião para planejar o próximo ciclo, né, de atividades. Então a gente vai se reunir e vamos conversar. Uhum. Que legal, então. Mais uma última pergunta. Então, Fábio, uma última... quiser deixar a tua mensagem final também, mas uma pergunta assim, que domingo é o dia que nós comemoramos, né, o 2º domingo de agosto, sempre o Dia dos Pais. E tem toda uma história que nós não vem ao caso aqui, mas foi instituído aqui no Brasil o 2º domingo de agosto. E falando em presente, assim, em presente, né, que nós trabalhamos, né, não vivemos numa sociedade capitalista, e não é de se surpreender com relação ao nosso afã de presentear o pai, né? De dar um presente. Nós mesmos aqui no Espaço Devi montamos muitos kits, muitos day spa, muitas oportunidades de presentear um pai. Mas o que tu me diz assim que um pai gostaria de ganhar de presente assim no Dia dos Pais? Eu gosto de um abraço forte. Eu acho que meu pai também. Eu acho que foi... Realmente tu valoriza isso, Eu valorizo o contato e o abraço. Né? Nesse momento de pandemia a gente sentiu falta disso, do abraçar, né? Mas como estamos, pelo menos a gente está junto. Na família pode, né? Pode. E no domingo gostaria só de um forte abraço. E é o que eu vou levar para o meu pai também. E umas trocas, assim, de fazer as refeições juntos. Isso faz parte Isso é um hábito que a gente tem em família, né? A gente sempre tem o almoço ou a janta junto, né? Todo mundo na mesa, né? Isso é importante. Olha, outro hábito, então, aí, que é a experiência do Fábio. O almoço junto, a família reunida aí, valorizando também outro hábito bem saudável, né? Fábio, então, tu queres deixar uma mensagem, mais alguma mensagem, algo que eu não tenha comentado? Porque nós poderíamos estar comentando muito mais, né? Ações corriqueiras e convivência com filhos, né? Tem muitos detalhes, muitas histórias para contar. A história tem muita, né? Principalmente que tu também tá lá nos escoteiros, podia estar trazendo. Mas como a gente tem um tempo e aí agora estudando mais sobre as lives, eu tenho visto que elas devem durar 40, 50 minutos, né, pessoal? Então, nossas lives aí, vocês que acompanham as lives do Espaço Devi, agora nós teremos várias novidades aí no mês de agosto, e elas serão de 50 minutos no máximo. Então, Fábio, tua mensagem. Eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo e os que vão assistir ainda, né? Te agradecer principalmente, porque para mim foi uma surpresa. Normalmente a gente se reúne e eu sou convidado para dar palestra sobre engenharia elétrica ou alguma coisa relacionada com meio ambiente, mas nunca para falar sobre ser pai, né? Então, às vezes a gente fica até sem jeito, né? O que eu vou falar, né, sobre ser pai? Para mim é um negócio tão normal, né? Uma coisa que a gente faz sem planejar muito, basta ser querer e amar, né? Então, eu te agradeço. Tu deixou muitas mensagens bonitas, humildes, de muito amor, de muita naturalidade mesmo, como deve ser, né? Assumindo a responsabilidade no dia a dia e deixando o legado que veio de pai para filho. Então, isso faz a grande importância na família e, consequentemente, como eu falei no início, para a sociedade, para o mundo todo. Falando em contribuir com o mundo, então,
a figura do pai, quando o papel bem assumido, ele tem suma importância e uma relevância sem precedentes, assim, uma relevância enorme para o mundo, né? Para a vida, para o universo, para contribuir com o todo, né? Isso. Eu vejo que tem uma frase que parece clichê, né? Que a gente deve não deixar um mundo melhor para nossos filhos, mas deixar os filhos melhores para o mundo, né? Que daí os filhos vão mudar o mundo, eles que vão fazer a mudança, né? Então a gente está fazendo o nosso presente e eles vão fazer o presente deles, né? Exatamente. Então, a gente cria pessoas para o mundo. Essa ideia é criar filhos independentes e com iniciativa, com autonomia, com iniciativa própria e que possam fazer na prática aquilo que receberam, né? Exatamente. Então é bem como ele fala, né? Dão aos seus filhos o que antes tomaram dos seus pais. Legal, Fábio? Nós estamos aqui, eu e o Fábio, pessoal, ó, dividindo a mesma tela, então a gente está próximozinho aqui e fica um pouco a metade de cada um. E tem alguma frase aí? Alguém fez alguma pergunta? Alguém quer interagir? Então, muito obrigada pela presença aí de todos e tchauzinho, então. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Continuam colaborando aí, se quiserem passar esses ensinamentos, essa experiência do pai Fábio aí. E um feliz Dia dos Pais para todos aí. Um abraço para os seus pais também. Isso. Feliz Dia dos Pais.